Vamos iniciar recordando a questão do que é o ponto singular, né? Nós vimos que estamos trabalhando com equações de coeficientes variáveis homogênea, tá certo? A hipótese é que A de x, B de x e C de x são analíticas. Nós já vimos que podemos trabalhar em torno do zero, porque podemos fazer uma mudança de variável e levar sempre para o zero. Tá? Então, vamos supor analíticas em x igual a zero. Então, pronto. E reescrevemos esta equação dividindo por A de x desta forma. E nas aulas anteriores trabalhamos com P de x e Q de x analíticas. Então, se P de x e Q de x analíticas, em x igual a zero, isso implica que x igual a zero é ponto ordinário. Ok? E se é ponto ordinário, nós vimos também na aula passada que garantimos duas soluções linearmente independentes em torno do ponto ordinário por séries de potências. Tá? E resolvemos vários casos. Agora, caso contrário, se P de x ou Q de x não forem analíticas, caso contrário, x igual a zero é dito ponto singular. Ok? É dito ponto singular. Então, o que acontece? Um ponto singular, no caso em que A, B e C são polinômios, P e Q são funções racionais. Polinômio dividido por polinômio. Então, x igual a zero é ponto singular no caso, por exemplo, do denominador se anular em zero. Então, nós temos uma primeira equação, a de Euler-Cauchy, que nós já trabalhamos extensivamente com Euler-Cauchy, que tem a seguinte forma: x ao quadrado y duas linhas, mais um número p0 vezes x y', mais q0 y igual a zero. Notem que esta equação, quando eu reescrevo desta forma, com p de x e o q de x, ou seja, dividindo por x ao quadrado, apresenta um ponto singular em x igual a zero. y' mais q de zero x ao quadrado, y igual a zero. Então, neste caso, x igual a zero é ponto singular, porque eu tenho uma constante e estou zerando o denominador, né? Ou seja, isso está tendendo a infinito. Então, x igual a zero é ponto singular para Euler-Cauchy. Ok? Bom, mas este tipo de singularidade que Euler-Cauchy apresenta é o que a gente diz e chama de singularidade fraca, uma singularidade boa, tá certo? E esse singularidade boa que eu gostaria de definir com mais rigor, tá? E o que isso significa? Bom, vejam que nós temos aqui duas curvas que vão para infinito. Nós temos aqui 1 sobre x e temos 1 sobre x ao quadrado. Então,
tanto 1 sobre x ao quadrado tende a zero mais rapidamente, como vai para infinito mais rapidamente. E eu tenho toda uma família que se encontra aqui no valor 1, de outras curvas, por exemplo, 1 sobre x ao cubo. Tá? Que vai para infinito mais rapidamente quando x tende a zero. Tá certo? Então, eu tenho um controle, tá bem feinha a minha curva, mas eu tenho um controle de como o ponto tende a infinito. Ou acompanha 1 sobre x, ou acompanha 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao cubo. E o comportamento que nós gostaríamos de estabelecer para este P de x e este Q de x, quando x é igual a quando x tende a zero e é um ponto singular, é um comportamento como este de Euler-Cauchy, tá? Que eu posso reescrever o P de x de uma certa forma com o x aqui no denominador e o Q de x com este x ao quadrado no denominador. Então, eu gostaria de reescrever esta equação, que esta é a que nós trabalhamos, já inspirada na equação de Euler-Cauchy da seguinte forma. Então, y, duas linhas, mais P de x sobre x, y', mais um Q de x sobre x ao quadrado, y, igual a zero. Ok? Ou seja, este coeficiente é o coeficiente P de x e este é o coeficiente Q de x, lá da equação, tá? E notem que em Euler-Cauchy este P de x e este Q de x são constantes, tá? E eu estou aqui considerando qualquer função. Só que eu exijo que essa função P de x e Q de x sejam analíticas, tá? No caso de Euler-Cauchy, sendo constantes, são analíticas, né? Então, se P de x e Q de x forem, por exemplo, polinômios, ótimo. Então, eu tenho que P de x e Q de x são analíticas, ok? Então, vamos lá. Eu vou denotar um ponto desse tipo, x igual a zero, é ponto singular, eu já sei. Outro adjetivo aqui, regular. Se P de x, Pzinho de x e Qzinho de x são analíticas, e olha aqui, e as duas, analíticas em x igual a zero. Tá? Então, exemplos. Euler-Cauchy, x igual a zero para Euler-Cauchy é regular, é singular regular. Na equação de Bessel, que nós vimos na aula passada também, singular regular, tá? Outros exemplos, bom, e caso contrário, né, se não for regular, é irregular. Então, podemos ver um exemplo, acredito que nós vimos este exemplo na aula passada, ou algo parecido. Então, x ao cubo, y duas linhas, mais 3 mais x, y', mais 6xy igual a zero.
Então, neste caso, quando eu divido a equação pelo x ao cubo, eu tenho y duas linhas, mais 3 mais x dividido por x ao cubo, y', mais 6x dividido por x ao cubo, y igual a zero. Então, primeiro, este x cancela com um desses x, vira x ao quadrado. E, portanto, eu posso escrever esta equação. Quem é o pezinho de x? Pezinho de x é 3 mais x sobre x ao quadrado. E eu isolo o x aqui, y', mais o quezinho de x é simplesmente 6 sobre x ao quadrado, y igual a zero. Então, eu tenho que analisar o pezinho de x. Eu já sei que é singular. O ponto é singular porque eu estou dividindo por zero. Então, é singular. E o quezinho de x é 6. Esta daqui é analítica. E esta não é analítica em x igual a zero. Então, isso implica, estas duas coisas implicam que x igual a zero é irregular, singular irregular. Aí essas equações são muito mais difíceis de tratar. Tá? Nós só vamos tratar o caso de pontos singulares regulares. Okay? Um outro exemplo que ilustra isso muito bem, agora sem ser com polinômios, x à quarta, y duas linhas, mais x ao quadrado seno de x, y', mais 1 menos cosseno de x, y, é igual a zero. Ok? Então, essa equação daí. Primeiro, notem que A, B e C são analíticas. Exatamente. Eu divido, então, a equação pelo A de x, ok? Para escrever a equação, encontrar o P de x e o Q de x. Então, já quando eu divido por x à quarta, cancela aqui. E 1 menos cosseno x, x à quarta. Y igual a zero. Então, vejam, é ponto singular. Ok? É ponto singular, porque é fácil de ver que este limite, quando x tende a zero, aqui é uma forma indeterminada. Mas este limite, quando x tende a zero, o que eu uso? L'Hopital, né? 0 sobre 0, então o limite é cosseno de x sobre 2x, 1 sobre algo que está tendendo a zero. Então, o ponto... então, veja que o limite de seno de x sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, por L'Hopital, é o limite de cosseno de x sobre 2x, que é infinito. Tá? Porque justamente aqui tende a 1 e aqui a 0. Então, o ponto é singular. E aqui também, 1 sobre algo que está tendendo a 0. Portanto, x igual a 0 é singular. Agora, vamos ver se é regular. Se é regular. Então, eu tenho que reescrever o P de x como Pzinho de x sobre x. Então, quem é o Pzinho de x sobre x? Então, esta função eu tenho que isolar um x. Então, o P de x é seno de x sobre x, dividido por x.
E agora a pergunta é, seno de x dividido por x é uma função analítica? Tá? Tem série de potências convergentes? Tem. A série de Taylor dessa função nós sabemos até calcular e já calculamos numa aula passada. Então, seno de x sobre x é analítica, em x igual a zero. Então, isso é fácil de ver, porque, então, isso daqui é analítica, esta P de x, Pzinho de x é analítica. Agora, falta checar o Qzinho de x. Vamos ver por que Pzinho de x é analítica. Então, eu tenho que seno de x sobre x é igual. Então, a 1 menos x ao cubo, x menos x ao cubo, 3 fatorial, mais x à quinta, 5 fatorial, etc. E quando eu divido por este x, a série que eu obtenho é a série 1 menos x ao quadrado, 3 fatorial, mais x à quarta, 5 fatorial, etc. Tá? Então, é uma série de potências para essa função e uma série convergente. Tá? E o que acontece com o Qzinho de x? Bom, Qzinho de x eu tenho que isolar um x ao quadrado no denominador. Então, eu tenho que ter Qzinho de x, que é isso, isolar o x ao quadrado aqui. E a questão é, esta função é analítica? Bom, vamos ver. 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. Bom, eu sei que a série de cosseno, quem que é? É 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, etc. Dividido por x ao quadrado. Então, vejam, este 1 cancela com este 1. Agora, este x ao quadrado cancela com esse, e o que nós temos, portanto, é 1 sobre 2 fatorial, menos x ao quadrado sobre 4 fatorial, mais x à quarta sobre 6 fatorial, etc. Também uma série de potências para essa função, uma série convergente. Ok? Então, as duas funções Qzinho de x e Pzinho de x são analíticas. Então, o ponto é regular. Então, eu vejo que esse Qzinho de x, por esse argumento, é analítica. Então, como Pzinho de x e Qzinho de x são analíticas, o ponto que já era singular é classificado como regular. Regular para essa equação. Agora, na realidade, nós não vamos trabalhar com equações onde os coeficientes, como esta daqui, não são polinômios, tá? Porque realmente fica bem mais complicado, não é? Porque você teria uma série para o seno, para o cosseno, e aí tem que ir fazendo o princípio da identidade meio que na raça, né? Multiplicando potências, igualando os coeficientes a zero, etc. Então, o que nós temos? Qual é a vantagem de trabalhar com estes pontos singulares regulares? Nossa inspiração é Euler-Cauchy. Vamos recordar lá do começo do semestre, quando nós tratamos a equação de Euler-Cauchy. Na realidade, nós tratamos de duas formas. Uma foi fazer uma mudança de variável e levar para coeficientes constantes. E outra foi
vamos procurar uma solução na forma x elevado a r. Vocês estão lembrados disso? Aí, como esta é a candidata à solução de Euler-Cauchy, o que a gente fazia? Derivava, substituía dentro da equação e aparecia uma equação característica de Euler-Cauchy. E qual que era essa equação característica de Euler-Cauchy? R menos 1 mais P0R mais Q0. Esta era a equação característica de Euler-Cauchy. De Euler-Cauchy. Estão lembrados disso? E aí tínhamos o caso, raízes distintas, raízes iguais e raízes complexas, não é? Bom, o caso de raízes iguais, quando a equação era de segunda ordem, nós vimos que uma solução era xr e a outra era xr log x, não é? Então, muito bem, mas a gente tinha como resolver uma equação de Euler-Cauchy, porque a candidata à solução era x elevado a um r e eu precisava descobrir quem era esta potência r. Então, aqui, vejam, eu estou com uma equação muito parecida com Euler-Cauchy. Muito parecida. Então, a ideia, e esta é uma ideia, vamos dizer, vamos dar o crédito a Frobenius, mas, como sempre, Euler já estava vislumbrando isso. Euler estava sempre adiante, né? Bem antes. Bom, mas de qualquer forma, a ideia é inspirada em Euler-Cauchy, que é, vamos procurar uma solução por séries de potências. Só que vamos multiplicar essa série de potências por x elevado a r. Então, a ideia principal, vou colocar aqui, é procurar uma solução com esse xr multiplicado pela série de potências CK, XK. Esta é minha candidata à solução. Agora, vocês lembram que em Euler-Cauchy, quando eu encontrava as raízes, não tinha por que essas raízes serem inteiras. Elas eram negativas, fracionárias, qualquer raiz real, né? Então, aqui também, não tem por que esta raiz ser inteira. Pode ser negativa, pode ser fracionária. Então, quando eu olho para esta série de potências, CK, XK, só que agora eu vou multiplicar por XR, ou seja, XK mais R. Estas potências não têm que ser mais inteiras. Eu vou chamar estas séries de potências séries de Frobenius. Ok? Então, o primeiro termo desta série, quem que é? C0 XR mais C1 XR mais 1 mais C2 XR mais 2. E R pode ser um número fracionário, tá? A minha única hipótese aqui nestas séries é que eu sempre vou assumir que o C0, o primeiro coeficiente, é diferente de zero, tá? Para que eu garanta aí uma solução. Então, o C0 é diferente de zero e agora, esta é a candidata à solução, eu quero justamente substituir dentro da equação diferencial. Bom, esta é a minha equação diferencial. Eu não gosto de dividir por x, então o que que eu faço? Eu multiplico toda esta equação por x ao quadrado, para não ter que dividir séries de potências por x. Então, a equação com a qual eu estou trabalhando é esta, x ao quadrado y duas linhas,
mais x, p de x, y' mais q de x, y. Esta é a equação que eu quero substituir a série de Frobenius aqui. Tá certo? Então, este método, devido a Frobenius, usa por princípio, ali o princípio da identidade. Não muda nada. O único cuidado que nós temos que ter é como o primeiro termo desta série não é constante, como eram as séries de potências em torno de ponto ordinário, quando eu derivo, eu não mudo o índice, porque eu não vou zerar o primeiro termo. Eu não tenho que zerar o primeiro termo. Então, aqui, quando a gente deriva, permanece o índice zero. E eu derivo termo a termo, CK, K mais R, XK mais R menos 1. Y duas linhas. Somatório de K igual a zero até infinito, não muda o índice. CK, K mais R menos 1, XK mais R menos 2. Ok? Então, não se muda o índice. Bom, e agora eu substituo dentro desta equação o y duas linhas e o y' e o y. Agora, qual que era a hipótese em P de x e Q de x? Para que o ponto seja singular regular, eu exijo que o P de x e o Q de x sejam funções analíticas. Então, o que é por definição a função analítica? É uma que possui uma série de potências. Então, eu também vou supor que o Pzinho de x tem uma série, que eu vou escrever assim, onde os PIs são constantes, são os coeficientes. P2x ao quadrado. E não só possuir uma série de potências, mas com um raio de convergência RP de x. Ou seja, tem que convergir, né? É uma série, ser analítico é garantir que converge em torno do zero. E Q de x, idem. Q0 mais Q1x, Q2x ao quadrado, etc., com raio de convergência RQ de x. Um raio de convergência positivo, estritamente positivo. Tá bom? Estas são as hipóteses, são os ingredientes que eu tenho. E agora é a técnica de sempre, substitui dentro da equação. Então, nós vamos fazer isso. Então, a minha equação é esta, x ao quadrado, y duas linhas, mais p de x, x, y' mais q de x, y, igual a zero. Então, a primeira coisa que eu observo é que vou precisar multiplicar y duas linhas por x ao quadrado. Então, x ao quadrado. E quando eu faço isso, esta potência se torna x elevado a k mais r. Eu também vou precisar multiplicar este y' por x. Então, quando eu faço isto, esta potência de x se torna k mais r. Ok? Muito bem, mas fora isso, eu ainda preciso multiplicar por p de x. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou escrever os termos, não na forma de série, mas os primeiros termos.
quem são os primeiros termos de x ao quadrado y duas linhas? Então, vamos lá. X ao quadrado y duas linhas é C0R, eu estou substituindo K igual a zero. R menos 1, XR, tá? Então, XR. O próximo termo, K igual a 1. K igual a 1, eu tenho C1, R mais 1, R, XR mais 1, mais etc. Então, estes primeiros termos são justamente ligados a x ao quadrado y duas linhas. São os primeiros termos quando eu escrevo a série. Vamos para o próximo. P de x é P de x vezes x y'. Bom, o P de x eu já sei que é, vamos escrever aqui esse P de x, P0 mais P1x mais etc. Só me interessa escrever no momento os primeiros termos. X, y' está ali. Então, quem são os primeiros termos de x, y'? C0, R, XR, mais C1, R mais 1, XR mais 1. Pronto. Então, estes dois termos daqui multiplicados são este termo daqui da equação. E, finalmente, Q de x mais Q de x, Q0, então, o Q de x é o Q0 mais Q1x, etc., que multiplica a série y, que é C0, XR mais C1, XR mais 1, etc. Tudo isso igual a zero. Então, vejam, o que diz o princípio da identidade? Qual que é a menor potência que aparece aqui de x quando eu começo a fazer as multiplicações? Qual que é a menor potência que está aparecendo aí? É x elevado a r, certo? Olha aqui, este primeiro termo, nós temos o x elevado a r. Aqui, eu tenho x elevado a r, aqui, ó, x elevado a r. Qualquer outra multiplicação produz potências maiores. E aqui também. Este x elevado a r, quando eu multiplico aqui. Então, o princípio da identidade diz, coleta os coeficientes de x elevado a r e zere esse coeficiente. Colete os coeficientes de x elevado a r mais 1 e zere esse coeficiente. É isso que diz o princípio da identidade, tá? Então, eu faço exatamente isso. Eu saio coletando aqui e eu vejo que x elevado a r multiplica. Eu tenho aqui um C0. O coeficiente de x elevado a r é r, r menos 1, mais P0R mais Q0. Esse é o coeficiente de XR. O coeficiente de XR mais 1 é C1, R mais 1, R. Qual que é a próxima potência que gera R mais 1? Eu tenho aqui este vezes este, ou seja, mais P1 isto, C0R
deixa eu só ver, aqui eu pus K igual a 0, R, XR, etc. Bom, aí eu tenho este daqui, que é P1, C0, P1, R, XR mais 1 também. Então, é este vezes este, mais este vezes este. Então, eu vou deixar o C1 aqui. Mais C1, R mais 1, P0. E, finalmente, mais C1, Q0. Enfim, são coeficientes todos que multiplicam XR mais 1, etc. O que eu quero chamar a atenção é este primeiro coeficiente. Quem é esse primeiro coeficiente? Eu já disse que o C0 tem que ser diferente de 0. Portanto, isto tem que ser 0. Mas vocês estão reconhecendo esta equação igual a 0? Que equação é essa? É a equação característica de Euler-Cauchy, já que P0 e Q0 são constantes. Então, esta equação característica aparece aqui. E aparecem outros coeficientes mais para frente. Mas o importante é que essa equação eu preciso zerar. E essa é chamada equação indicial do problema. Então, equação indicial, que é a equação de Euler-Cauchy neste contexto, onde P de 0... Quem é P de 0 aqui? Eu sei que se eu substituir 0 na série, é P de 0. Se eu substituir 0 na série, é Q de 0. Então, é o primeiro coeficiente, que é justamente Pzinho calculado no 0. E o Q de 0 também é o Qzinho calculado no 0. Então, essa é a equação indicial. Tá? Bom, então nós já vimos o que é um ponto singular regular, vimos como substituir, como trabalhar com as séries de Frobenius e o que podemos dizer para esse ponto singular regular? Exatamente há condições nas raízes que garantem duas soluções de Frobenius, linearmente independentes. Então, este é o teorema de Frobenius. Que diz, se x é igual a 0, se x igual a 0 é ponto singular regular para a equação, x ao quadrado, y duas linhas, mais xp de x, y linha, mais q de x, y igual a 0, tá? E R1 e R2, raízes da equação indicial. E eu diria mais, R1, vamos dizer que R1 é maior ou igual que R2, tá? Duas raízes, uma eu chamo de R1 a maior. Então, se R1 menos R2 não for um número inteiro positivo, nem for 0, não pertencer a esse conjunto, tá? Então, não pode ser 0, nem 1, nem 2, nem 3, etc. Temos duas soluções de Frobenius, linearmente independentes.
Que soluções são essas? Então, eu vou escrever a primeira solução como sendo AK XK mais R1 e a segunda solução como sendo BK XK mais R2. De zero a infinito, de zero a infinito. Então, esta é a minha primeira solução Y1 e esta é a Y2. Tá? Duas soluções linearmente independentes. Então, é isso. Agora, o teorema diz um pouco mais. Para maior raiz, sempre existe solução, mesmo que a diferença seja inteira entre a primeira e a segunda. E também garante um raio de convergência, que é, pelo menos, o raio será o mínimo entre o raio de Pzinho de x e Qzinho de x. Então, o teorema tem mais esses dois adendos, que enriquecem o teorema, porque uma solução eu sempre tenho, uma solução de Frobenius. Então, se para a maior raiz, sempre há solução. R1 sempre existe solução. E o raio de convergência é pelo menos o mínimo entre o raio de P de x e o raio de Q de x. Ok? No nosso caso, na prática, como nós estamos trabalhando realmente com polinômios, Pzinho de x e Qzinho de x, o raio é infinito. Então, a gente garante que o raio de convergência das soluções é infinito. Então, não tem muito mistério em calcular esse raio mínimo para a convergência das soluções.